Então, propriedade da modulação e da convolução. Convolução esta um pouco diferente da integral da convolução que a gente conhece, uma convolução circular, para a série de Fourier. Né? Depois a gente vai ver uma outro tipo de convolução envolvendo as séries, envolvendo os fasores. Então, começar com a modulação. Tenho um sinal Z, que é a modulação entre x e y, dois sinais periódicos, com períodos respectivos tx e ty, e eu quero saber qual a série deste sinal Z periódico, já que o produto de dois sinais periódicos é um sinal periódico, Z de K, quando o período de cálculo é um múltiplo do período de x e é múltiplo do período de y. Ambas as séries de x e y foram calculadas para esse período t, comum a todos os, no caso agora, três sinais. Então, vamos escrever a série, 1 sobre período, integral no período, de z, que é o produto de x e y, e na menos jk, ômega de cálculo t dt. E agora vou expandir aqui dentro as fórmulas de síntese de x de t e de y de t a partir das suas respectivas séries. Então, 1 sobre período, integral num período, somatório. Veja que eu tenho um símbolo k. Eu não vou fazer um somatório em k para x de k. Eu vou fazer um somatório em L, de menos infinito a mais infinito, para que eu não me confunda com índices de séries diferentes. X de L, E na mais JL ômega T, multiplicado por somatório de M, de menos infinito a mais infinito, Y de M, E na mais JM ômega T, tudo isso multiplicado por E na menos JK ômega T dt. Agora, a manipulação basicamente envolvendo a transformação da integral de um somatório por um somatório de integrais. Lembrando que cada termo de L multiplica todos os termos de M e rearranjando os somatórios. Então, basicamente, o que eu vou ter? Somatório de L igual a menos infinito a mais infinito. Poderia colocar aqui x de L, multiplicando o segundo somatório. Eu vou jogar esse x de L para dentro do segundo somatório, trazendo-o aqui para fora. M de menos infinito a mais infinito. X de L, Y de M. E agora eu vou ter o integral. Coloquei aqui para dentro, a gente já vai ver o motivo. É E elevado a mais J, L mais M menos K, ômega de cálculo T dt. Então, o que a gente vai verificar agora é quanto vale esta integral que está multiplicando xl, y de L para gerar a expressão final envolvendo esse somatório. Então, veja, eu vou só para simplificar considerar este termo. Veja, eu tenho basicamente números inteiros aqui. Eu vou chamar isso aqui de n, só para nos ajudar aqui na simbologia. Então, eu quero saber quanto que vale 1 sobre t, integral de t, de e na mais j, n, ômega, t dt. Para fazer isso de uma maneira mais simples que a gente possa entender, eu vou expandir o exponencial por relação de Euler em cosseno e seno. Então, integral de cosseno n ômega t mais j seno n ômega t. Tanto faz aqui se n é positivo ou negativo para mudar aqui o sinal positivo. Na trigonometria, a gente nem precisa se preocupar muito com isso, que é direto.
E agora a gente tem que lembrar o seguinte: se eu pensar no cosseno, imagine que esse n ômega produza algo desse tipo dentro de um período. Então, quando eu calcular esta área, ela vai dar zero. Sempre, porque eu estou integrando num período. Mesma coisa aqui para o seno. Aqui, vamos colocar aqui para a gente ficar aqui. Cosseno, né? E aqui o nosso seno. A área vai ser sempre nula. Então, esse resultado tem a propensão de ser nulo, exceto, então vamos colocar aqui, ó, para n diferente de zero, a integral é nula. Certo? Agora, para n igual a zero, eu vou ter o quê? Cosseno de zero, que é 1, mais j seno de zero, que é zero. Então, eu vou ter integral de dt num intervalo t, que vai dar t. T dividido por t, a integral é 1. Então, isso significa que esse valor só faz sentido quando n é zero ou quando L mais N menos K igual a zero. Assim, para L mais M menos K igual a zero, ou para M igual a K menos L, porque eu estou isolando M. Porque já que eu tenho um somatório interno, eu vou tentar restringi-lo para ficar com menos termos para ser usado no somatório mais externo. Então, Z de K é igual somatório L igual a menos infinito a mais infinito, x de L, y de K menos L. Notem, esta expressão se parece muito com a convolução. Então vamos lembrar aqui. Lembrando que a integral da convolução era definida por... Vou usar aqui funções distintas. Então vamos lembrar aqui, ó. F de t, convolução g de t, só para nos lembrarmos, letras distintas para a gente não se confundir aqui com esse xy, era integral de menos infinito a mais infinito, f, vou usar as mesmas letras similares, f de L, g de t menos L, dl. Veja, é muito similar. Então, esta expressão nós definimos como convolução discreta. Então, veja, este resultado ocorre quando eu quero calcular a série de uma modulação. X de t, y de t. Bom, definimos a primeira parte da nossa demonstração. Agora, a gente vai trabalhar com a convolução. E a convolução que a gente vai ter aqui tem uma característica especial. Então, vou considerar uma convolução no domínio do tempo, só que ela é descrita da seguinte forma: integral num período de x a y de t menos a dA. Note que ela não é a convolução, a integral da convolução, porque os limites não são menos infinito a mais infinito, e sim dentro de um período, de t0 a t0 mais t.
Isto aqui a gente define para distinguir da expressão da convolução como xt convolução e colocamos um círculo para simbolizar a convolução circular. Então vamos colocar aqui convolução circular. Tá? Diferente da integral da convolução. E vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz na modulação. Então vou expandir xa e y de t menos a em termos das respectivas séries. Então vou ficar com integral num período do somatório L igual a menos infinito até mais infinito, x de L, e na mais j ômega L t. E multiplicando esse termo, eu vou ter somatório de m de menos infinito a mais infinito do termo ym, série de Fourier de y, e aqui, gente, só corrigir. Já que é a variável A e não t. Então, mais j ômega t menos a m, tudo isso dA. Então, veja, substituir os termos respectivos, L do índice A da variável temporal, M do índice T menos A. Aqui é mais uma questão de várias letras para a gente não se confundir. E vou fazer a mesma ideia anterior, integral da somatório dos integrais, e vou puxar todos os símbolos de somatório o mais à esquerda possível. Então, vou ter primeiro somatório, L de menos infinito a mais infinito. Segundo somatório, M de menos infinito a mais infinito. X de L, Y de M. E agora, os nossos exponenciais. Então, vou colocar primeiro. Veja que eu tenho aqui, ó, para efeitos de integração em A, eu tenho AM e LA. Então, este termo T não faz parte da integração. Eu vou colocar ele para fora. E na mais J, M, ômega T, e integral num período de E na mais J ômega. Vou somar agora L menos M, L menos M, A, dA. E notem aqui o que aparece. Se eu chamar este termo de N, quando N é zero, quando L é igual a M ou quando M é igual a L, este resultado é T. Então vamos colocar aqui, já mais simplificadamente, a gente já viu esse resultado antes. Para L, fazer melhor aqui, para M igual a L, esse resultado é T. Para M diferente de L, ou seja, quando N é diferente de zero, esse resultado é zero. Então, veja, deste somatório mais interno, só tem um valor, M igual a L, que torna esse termo não nulo. Então, nós temos, ao final, somatório de L igual a menos infinito a mais infinito, de, vamos puxar esse resultado para frente, que ele é T nessa circunstância, T, x
de L, Y de L, ou seja, quando M é L, quando M é L, Ena mais J, L, ômega T. E esse resultado T. Veja, se eu observar, vou colocar aqui entre chaves em azul, esse é o nosso resultado de Z de K. Desculpe. Esse é o nosso resultado Z de T. Certo? Z de T é definido dessa forma. Se eu observar, essa é a forma da síntese. Logo, eu posso chamar o fasor que está multiplicando cada exponencial complexo para formar Z de T como Z de K. Logo, Z de K é igual a T, X de K, Y de K. Só para evitar usar L. Vou colocar aqui melhor, né? Z de L. Para a gente entender que eu estou trocando as letras. Agora, em vez de L, K. E essa aqui é uma modulação da série. Então, vamos sintetizar aqui os tipos de integrais que nós temos. Então, resumo. No tempo, nós sabemos, ou nós temos, a integral da convolução. Então, vamos chamar aqui h de t igual x de t f de t convolução g de t, e esse resultado, uma integral imprópria, de menos infinito a mais infinito, fa g de t menos a dA. Ok? Então, primeira integral que a gente já viu anteriormente. Nessa fase da série, a gente não usa ela. Então, a gente viu agora, pouco, que z de t, x de t multiplicado por y de t, esta modulação tem como série de Fourier, z de k, que é uma convolução discreta. X de k, convolução y de k. Então, vou colocar aqui, ó, convolução discreta. A gente reforça que é uma convolução por conta da relação entre modulação no tempo, convolução, no caso discreta, na frequência. E a gente viu que esse resultado é somatório L, ou melhor, vamos colocar A aqui, para a gente ver que é tudo muito parecido. A igual a menos infinito a mais infinito de xa y k menos a. Certo? Para a gente ter um comparativo, não esquecermos. A próxima, quando z de t é uma convolução circular, então vamos colocar aqui x de t, convolução circular y de t, ou integral num período xa y de t menos a dA. Então, convolução circular. O que nós temos será uma modulação z de k igual a t x de k y de k. Modulação. Note só um particular,
esse t aqui é muito fruto de que eu não estou dividindo por t aqui. Então, em alguns livros, este t vai estar dividindo esta integral, sendo removido da nossa definição de modulação circular. Isso é uma questão mais de definição. Tem livros que seguem um jeito de abordar o assunto, outros livros vão abordar esse assunto de outra maneira. Então vejam, só para a gente reforçar os tipos de convoluções que nós temos aqui, cada um aplicado a um cenário distinto. Né? O processo da convolução discreta é o mesmo da integral de convolução, fixa um sinal, reverte outro e vai deslocando esse segundo sinal, no caso y, sobre x, multiplicando e somando, multiplicando e somando. É o mesmo que acontece na integral da convolução. Convolução circular, eu faço a integral da convolução, só que eu integro dentro de um período, de TA a TA mais T, onde o início e o fim é o mesmo critério da série. Você escolhe desde que o período de cálculo, o período de integração da convolução, seja o período de cálculo, no caso da série que a gente vai ter. Certo? Reforço que alguns exercícios são mais rapidamente resolvidos através de convolução ou de modulação. Tudo depende do cenário que a gente esteja trabalhando. Ok? Depois, na lista de exercícios, tem alguns exercícios que vão ser mais fáceis de ser resolvidos usando ou convolução discreta num domínio, ou seja, passando do tempo para série, fazendo o cálculo e retornando, ou às vezes fazendo diretamente no tempo.